Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa. Legal, legal. Tava indo tão bem. Minha cabeça não necessita. Vai lá. Mas aí esquece, não canta não. Vai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Momentos de fé, mais uma vez chegando em sua casa. Quero saudar a você e a todos os seus. É uma alegria estarmos juntos. Que momentos de fé, mais uma vez, possa te ajudar a chegar mais perto de Deus, nosso Senhor, por meio das nossas conversas aqui, por meio das nossas orações. Eu quero, iniciando os trabalhos hoje, mandar um grande abraço lá para o pessoal da paróquia Santa Rita de Cássia. Eu estive esses dias tendo contato com pessoas de lá e as pessoas sempre dizendo: Padre, nós estamos acompanhando o seu programa, manda um abraço para nós. Então quero mandar um abraço carinhoso para todos vocês da paróquia Santa Rita de Cássia, na pessoa do Padre Ari e todas as lideranças da paróquia. Também um abraço para todos vocês que de casa sempre estão ligadinhos conosco. Deixa sempre aquele recadinho na internet, no nosso Facebook, para que a gente possa estar sempre mandando aquele alô para você. E é claro, aqui nós sempre rezamos junto da mãe no Programas de Fé, Momentos de Fé, nós rezamos por você e por toda a sua família. Hoje o nosso programa tem a alegria de presenciar, não é? A pessoa de Eduardo Madureira. Ele se faz presente conosco e ele vem falar um pouquinho das suas histórias também, da sua experiência. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Padre Jairo. Na verdade, a alegria é toda minha, né? Ter esse privilégio de participar desse programa que o senhor desenvolve muito bem. Parabenizá-lo pelo trabalho, né? Cada dia que passa, nós temos mais informações de pessoas que estão acompanhando o programa, né, que de fato é um sucesso, assim pelo trabalho de evangelização que o senhor já vem desenvolvendo, né? Esse processo de evangelização através da música, isso é muito importante para todos nós. Eduardo, eu falava com alguém esses dias, quando a gente estava encaminhando a sua vinda ao programa. Eu gostaria que você soubesse disso, para você que está em casa.
Eu cheguei na Arquidiocese de Montes Claros já tem aí 15 anos. 2013, cheguei em 98, já tem 15 anos. E nesse tempo a gente se preparou para o sacerdócio, e inúmeras experiências aí afora. E uma coisa muito curiosa, eu gostaria que você soubesse, gostaria que você que está em casa também soubesse. Eu conheci esse rapaz aqui, e é o que me surpreende, eu conheci esse rapaz aqui pelo nome. Como assim, padre? As pessoas falavam, sempre falaram do Eduardo Madureira, né? Que na época não era nem uma pessoa pública ainda, não era nem vereador, né? Hoje você está vereador aí assumindo um cargo no nosso município, mas as pessoas falavam de você e falavam positivamente e falavam como uma pessoa boa, como uma pessoa de fé, como um cristão. Antes de se falar de você como político, se falava sempre de você como uma pessoa boa, um jovem de fé, um homem de fé. Aí quando eu conheci o Eduardo Madureira, eu levei um susto, porque eu pensei que ele tinha uns 70 anos, assim, sabe? Pensei que fosse uma pessoa assim mais, né, com caminhada gasta aí, né, fisicamente. De repente eu percebi que é um jovem e eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. Outro dia eu estava observando isso, eu fiquei muito feliz. Que bom que as pessoas falam bem de uma pessoa jovem e que é uma pessoa jovem que tem uma experiência religiosa, tem uma caminhada de fé, tem uma caminhada de contato com os trabalhos da igreja, da comunidade cristã e que, seguindo aí também aquilo que a igreja já recomenda, né, que os fiéis leigos se preparem e assumam cargos públicos para ajudar o povo, envolvendo-se concretamente na sociedade. Então eu falei, que bom que uma pessoa jovem tem esta boa fama, as pessoas têm sempre uma visão positiva ao falar desta pessoa jovem, e esta pessoa jovem hoje está envolvida na sociedade, envolvida num setor tão desafiador, tão desafiante, sobretudo nos nossos dias, né? E a gente vive no nosso país, por exemplo, aí uma realidade muito conturbada quando se trata do relacionamento do povo, da população brasileira em todos os ambientes, né? Da nossa cidade até o Congresso Nacional, quando se trata da relação povo e o setor administrativo do país, quando o assunto é governo, há um conflito muito grande, porque há, infelizmente, muita gente no meio que hoje você está envolvido, que não estão, assim, sendo dignas, não estão agindo dignamente como deveria agir uma pessoa que recebe tal responsabilidade, já que quem coloca as pessoas, né, nos cargos governamentais é exatamente o povo, né? Mas eu gostaria, eu quis abrir esse parêntese aqui para dizer, a gente se alegra nesse sentido e reforça. Você está no caminho certo, meu Eu caro. agradeço as palavras, Padre Jair. Na verdade, esse trabalho na comunidade, ele vem desde muito cedo mesmo, né? É uma coisa familiar, minha mãe sempre participou da igreja. E na comunidade de Santo Inácio, então paróquia São Sebastião, porque foi dividida em 3 paróquias, Nossa Senhora Aparecida de São José, Nossa Senhora de Montes Claros, e ficou a matriz de São Sebastião. Naquela época eu já participava desde muito cedo como coroinha, né? E participar da catequese. Eu não fui coroinha, viu? Não fui coroinha. Aí depois, muito cedo também, a gente já começava a tocar na missa, animar as comunidades. Então fui me engajando aos poucos. Cheguei a ser conselheiro comunitário, conselheiro paroquial, participei da coordenação arquidiocesana de pastoral. Então, assim, de alguma forma a gente vem contribuindo, aprendendo, né, nesse processo de evangelização. E aí, até na política, foi assim também. A gente participava da pastoral da juventude e sempre aprendendo sobre direitos e cidadania. E esse projeto de candidatura surgiu também na pastoral da juventude, né? Quando a gente decidiu ocupar esse espaço público, que é um espaço que as pessoas precisam ocupar. E o que o senhor falou é muito importante, porque assim, esse desafio que a gente vivencia na política, ele é cotidiano. As pessoas às vezes generalizam, tem um político como alguém que está lá simplesmente para ganhar dinheiro fácil, né? Então, assim, esse é um desafio que a gente tem que lutar contra ele cotidianamente, dando exemplo, lutando, buscando mostrar, inclusive, qual é de fato o papel do vereador. As pessoas às vezes não compreendem muito bem.
Então, assim, nós vivemos num país democrático que tem 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, e nosso papel na Câmara é legislar e fiscalizar. Então, esse desafio é muito grande e a gente tenta, na medida do possível, aprender e desenvolver corretamente o nosso trabalho, né? Na Arquidiocese já existe essa preocupação, tem a escola de fé e política da Arquidiocese, inclusive eu formei na primeira turma, amanhã inclusive vai ter um módulo, né, da escola atual, né? Então, assim, a gente aprendeu muito com isso e vem aprendendo e tentando, como eu disse, desenvolver da melhor forma possível. Eu sou bancário, sou lá do Banco do Nordeste, efetivo lá no banco, passei no concurso público e optei por afastar do banco para dedicar exclusivamente ao mandato, justamente sabendo da responsabilidade que um vereador tem. Eu poderia compatibilizar, eu poderia ser vereador e ser bancário ao mesmo tempo. Legalmente isso é possível, eu teria inclusive uma remuneração melhor, porém eu entendia e hoje eu tenho convicção de que eu fiz a escolha correta, que eu não desenvolveria bem meu papel, nem de bancário e nem de vereador. Então, assim, durante o exercício do mandato parlamentar, vou dedicar exclusivamente ao mandato e tentar contribuir para que a gente viva numa cidade melhor, que a gente dê condições, qualidade de vida para o nosso povo. Os desafios são muito grandes e a gente precisa, com o apoio das pessoas, né, com o apoio da sociedade, buscar essa melhoria para todos. Eduardo, você toca em alguns pontos aí que eu vou voltar depois ao longo da nossa conversa, mas gostaria de colocar para você que está em casa, por exemplo, quando a gente traz o Eduardo Madureira ao programa, não significa que a gente está beneficiando a pessoa pelo fato de ser um vereador. O programa é Momentos de Fé. O que eu relatei no início da nossa conversa é exatamente o que a gente percebe. Você surge de uma experiência religiosa, de uma vivência, de uma caminhada cristã que te motivou a ter, a cada dia que passava, esta sede de vida orientada para a verdade, para a justiça. Você fez uma experiência de igreja que te deu uma sensibilidade para com as necessidades, as carências do povo de Deus, e você colocou uma coisa muito interessante. A sua experiência com a pastoral da juventude. Muita gente da sua geração surgiu, de fato, para a política na história do Brasil, aí, na nossa recente história, muita gente dessa experiência de trabalhos com pastoral da juventude, é exatamente essa sede de justiça, essa vontade de ver um país melhor. Muita gente daí acabou se embrenhando no mundo da política. Algumas pessoas, talvez por não terem solidez, né, se perderam, se deixaram corromper. E quando a gente traz o Eduardo Madureira hoje aqui, é exatamente para mostrar isso. Tem pessoas de Deus dentro dos espaços públicos, e muitas. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se manter em Deus mesmo estando no espaço público. Tem pessoas que se perderam, porque infelizmente o ser humano ele é corruptível, ele é tentado a todo dia, a todo momento. Você é prova disso, por estar hoje dentro da Câmara dos Vereadores de Montes Claros, você lida com as coisas que aparecem lá. Eu gostaria de te perguntar, Eduardo, dentro deste contexto, dentro desta realidade, desses desafios todos, como é que o Eduardo... Porque eu não sei se você se sente assim, mas, por exemplo, enquanto sacerdote, eu vejo a missão, os desafios diante do povo de Deus, os desafios da paróquia, os desafios do trabalho de evangelização com meio de comunicação, os desafios com a música. Aí, de vez em quando, eu paro sozinho lá em casa, rezando, eu e Deus, e eu falo assim para o Senhor: poxa, Senhor, eu sou o Jairo, aquele menininho que talvez ninguém dava muita coisa por ele, e eu estou me sentindo assim, Senhor, diante desta realidade, de tantos desafios. Então, eu gostaria de te perguntar, Eduardo, como é que o Eduardo, esse menino que veio de lá, do bairro
Santo Inácio, não é? Que fez toda uma experiência de igreja e que por sua experiência de igreja sentiu esse desejo de se envolver mais e acreditou na política e continua acreditando na política, na sua presença na política como uma forma de fazer a justiça acontecer, de lutar pela dignidade da pessoa humana. Como que o Eduardo, aquele menino que hoje é um homem, que tem uma experiência religiosa, que tem uma vivência, tem uma história de fé, se sente diante desta realidade política do nosso país hoje, que pode ser muito bem representada pelo cenário político de Montes Claros, no qual você está envolvido? Como que você se sente como homem de Deus dentro desse contexto? A gente... os desafios são muito grandes, sabe, Padre? Às vezes, como o senhor disse, às vezes são tantos os problemas que nós nos sentimos, às vezes, impotentes, principalmente por não ter o poder de resolução de algumas coisas. Como eu disse, o poder, às vezes a gente vai numa comunidade, está vendo uma situação tão precária. Hoje, por exemplo, algumas mães de família e pais de família lá da comunidade rural de Santa Bárbara foram na Câmara pedir ajuda sobre o programa Escola em Tempo Integral, que lá não estaria funcionando muito bem, os alunos... Então, assim, é algo que a gente pode interferir, mas a gente não tem o poder de resolver, porque a gestão da administração municipal ela é feita pelo prefeito e pelos secretários. Então, o poder do vereador é limitado. Mas eu quero deixar claro o seguinte, que esse é um processo que foi, no meu caso, foi construído de longo prazo. Eu atuo na política não foi só quando a gente chegou ao mandato, eu já fui do Conselho Municipais, eu sou adepto mesmo na faculdade, eu sou formado em Ciências Contábeis, meu trabalho de conclusão do curso foi sobre orçamento participativo. Né? Tem toda uma história de participação então na realidade social. Né? E no mandato, a gente não está sozinho, tem muita gente colaborando. Nós fizemos hoje uma audiência pública fantástica para tratar da questão dos leitos da UTI neonatal, que foi algo que eu não tinha conhecimento. Para todo mundo foi uma surpresa, porque tem coisas que, por a gente não vivenciar, a gente não tem conhecimento. E alguém que sofreu com aquilo, né, nós tivemos aí o doutor César, foi muito brilhante no exercício de cidadania, indignado, fez a denúncia da falta de leitos. E aí nós estamos buscando resolver, fizemos audiência pública, levamos o Ministério Público, a Secretária de Saúde, o próprio doutor César, representante dos hospitais, estamos encontrando solução para o problema da UTI neonatal, com os investimentos que precisam ser feitos, com os profissionais. Os desafios são muito grandes, mas a gente tem muita fé, né? A gente procura inclusive fazer acompanhamento com profissionais para que a gente possa definir muito bem a plataforma de ação parlamentar, porque são tantos os problemas e tantas dificuldades no exercício do mandato que a gente às vezes tem dificuldade de definir isso. O que é prioridade para o mandato de vereador? Onde a gente precisa focar? Hoje eu tenho clareza, por causa desse problema que aconteceu, que a falta de leitos de UTI neonatal é prioridade, que a gente tem que resolver. E a gente tem que buscar resolver. E aí tem outras coisas que eu particularmente, uma das bandeiras que nós defendemos e conseguimos construir foi uma frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, para que a gente possa debater políticas públicas. Né? Nós temos hoje problemas na área de educação, de saúde, na área das drogas. Né? A gente precisa cuidar dos nossos jovens, dos adolescentes que infelizmente entraram por esse caminho. A gente precisa cuidar desses e precisa evitar que outros entrem nesse caminho. Inclusive, Eduardo, nessa dimensão aí da criança, do adolescente, é muito interessante você trazer essas realidades, essas reflexões. São os gritos do povo, né? São os sofrimentos que o nosso povo experimenta. E vocês, como até aquele que não tem uma caminhada cristã, é chamado a agir com justiça, né? No princípio da justiça e no exercício da política. Mas lutar por essas causas é lutar pela dignidade da pessoa humana, da vida humana. Você fala das crianças, né, e dos adolescentes. Há muitas forças no município. Nós precisamos crescer muito nesse sentido. Há muitas forças unidas querendo dar um suporte, mas a gente vê que ainda precisa crescer muito. Inclusive, quando você fala do apoio à questão de um trabalho mais acertado no combate à dependência química, por exemplo, né? E apoio às pessoas que estão em situação de dependência química, porque no país, por exemplo, a gente vai percebendo que surge
está surgindo a consciência de que é necessário, de fato, dar um suporte a essas pessoas para que elas possam se recompor. Mas no nosso município nós ainda estamos longe disso. Nós temos algumas forças, algumas instituições, inclusive nós temos aqui uma extensão da Fazenda da Esperança, que é a Fazendinha do Frei Valdo. Temos também Estrela do Oriente, que é do Léo, conheço o rapaz. Tem algumas, assim, sabemos de algumas casas de recuperação pentecostais, temos a Rainha da Paz, mas eles não dão conta da demanda e o sofrimento das famílias é muito grande, né? Sim, muitas vezes o município poderia contribuir muito com isso apenas participando dos programas federais. Né? Nós temos muitos recursos, né, com essa política toda, esse debate. Na Câmara Federal foi criada uma comissão especial de combate e prevenção ao crack e outras drogas, que é justamente para pensar políticas públicas. Hoje o governo federal tem um plano nacional de combate às drogas, então a gente precisa fazer esse esforço, juntar para que essas entidades possam ter os recursos disponíveis, porque não adianta levar o jovem. Tem que ter os profissionais, tem que ter o psiquiatra, psicólogo, assistente social, tem que fazer um acompanhamento familiar, porque às vezes a família sofre mais com o dependente do que o próprio dependente, porque ele causa toda uma destruturação familiar. Fica uma família toda voltada a um problema que foi causado por uma pessoa no seio da família. Então, são um dos exemplos que a gente pode citar para que os telespectadores possam ter consciência do que são os desafios na Câmara Municipal. E eu até vejo, você que nos acompanha, eu até vejo que nós poderíamos elencar inúmeros outros problemas aqui, com os quais Eduardo e muitos vereadores sérios dentro da Câmara dos Vereadores têm que lidar no dia a dia, né? E poderíamos elencar muitos outros. Eu deixei até que nós desenvolvêssemos um pouquinho mais esse, para mostrar. Eu queria mesmo que você trouxesse esses problemas para dizer assim, eu como sacerdote, quando eu olho para essa realidade de luta, eu vejo que exatamente, gente, quando um administrador público, quando o governo, quando um vereador olha para essas realidades de sofrimento da família, do povo, da sociedade, isso é evangelho. É a palavra de Deus acontecendo. As pessoas precisam tomar consciência que a ação delas na sociedade pode ser, de fato, de comum acordo com a vontade de Deus, ou elas podem se deixar corromper e, corrompendo-se, pensar apenas em benefício próprio, usando aquilo que não é delas, porque o cargo foi confiado a elas para uma administração. Né? Então, assim, eu vejo que a sua experiência é legal e a gente te trouxe exatamente por isso. Eduardo, homem de fé que se envolveu no ambiente da política, que tem toda uma história. Gostaria apenas de fazer uma pergunta para você, Eduardo. Você acredita que a sua experiência política, hoje você estar vereador, contribuiu para que você chegasse aonde você está hoje, a sua experiência com os trabalhos da igreja e a pastoral da juventude? Você acredita que dentro dessa história sua, a sua vivência ajudou, né? Levou as pessoas a te ajudarem nos seus sonhos, nas suas expectativas, e por isso você está vereador hoje? Com certeza. Eu penso, seria até o inverso, né? Se não fosse a história, a gente não teria conseguido o mandato. E da mesma forma que a gente construiu isso, a população, de uma forma geral, os cidadãos podem melhorar também a participação política. As pessoas têm que entender que o voto, o exercício de cidadania, ela não se dá só com o voto. O voto é uma das etapas, mas as pessoas podem acompanhar melhor os representantes, né? Podem procurar o vereador que é mais próximo, que ele tem conhecimento, e levar sugestões, cobrar uma posição relativa a determinado tema que está sendo discutido na Câmara Municipal, levar os problemas da sociedade. Nós conseguimos agora, tivemos uma notícia bacana essa semana, porque um problema que nós temos aqui em Montes Claros há um tempo é a falta de estrutura para os conselhos tutelares, que tem que justamente garantir o direito da criança e do adolescente. E nós só temos 2 conselhos tutelares. Vendo esse problema, e tendo contato com alguns deputados, eu fiz a reivindicação ao deputado federal Reginaldo Lopes, e conseguimos 2 kits aqui para Montes Claros. Os veículos, eu tive informação pelos meios de comunicação. 2 carros já foram liberados, só falta aquele processo de emplacamento, né? Tem também 10 computadores, 2 impressoras, quer dizer, é uma pequena ajuda que deu um impacto considerável, né? Assim como outras políticas públicas a gente pode desenvolver
no município buscando aquelas pessoas que podem ser parceiros, né? Então a população é imprescindível que as pessoas estejam acompanhando mais de perto, né, e possam melhorar a nossa representação. E um pedido também para aquelas pessoas poderem participar mais da política. Por que não serem também representantes? Por que não avaliarem as pessoas que têm experiência de vida, que têm um conhecimento? Por que não, né, colocar o nome à disposição da população para reforçar nos espaços de poder aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que querem fazer o bem para a sociedade. Né, nós temos hoje, por exemplo, uma cultura de que o vereador ele é um despachante de obra, né, que não é um papel do vereador levar a obra, mas aí vira um vício, porque as pessoas acham que o vereador faz, o vereador às vezes vota tudo que precisa, que é de interesse do executivo na Câmara, nem sempre aquilo que é votado é de interesse, é o bem para a população, é o melhor para a população. Então, quem acompanha cotidianamente a Câmara Municipal, na medida do possível, sabe quem é de fato que está defendendo os interesses do povo, às vezes estão defendendo alguns interesses que não são necessariamente aquilo que é o bem para a cidade, de uma forma geral. E aí é interessante, porque uma sociedade e isso acontece muito em nossos dias, né? O povo, por exemplo, não acompanha a caminhada política do município e se torna alienado, né? Ou seja, desconhece o que se decide e tudo mais. E aí quando vê as coisas erradas acontecendo, e essas coisas erradas acontecem porque ele foi permissivo, porque ele não acompanhou, porque ele não fiscalizou, né? Porque ele não foi lá ver o que está sendo decidido, já que está lá para ajudar o povo, né? O povo às vezes não faz isto e depois lamenta-se dos resultados, né? Isso é muito interessante. Realmente a população precisa acompanhar mais essa realidade, ainda que nós estejamos num tempo muito difícil, né? Eduardo, em nenhum momento eu te chamei de vereador, porque, como eu disse, a gente te chama pela sua experiência religiosa e esse bate-papo aqui relacionado à fé, como homem de fé, como vereador, como homem relacionado com a administração do nosso município hoje. O que você poderia deixar para nós assim de mensagem final do seu desejo para o nosso município, mensagem final, mesmo diante desse cenário que a gente acompanha de tantas manifestações frustradas, tantos problemas que estão acontecendo? Deixa um recado para quem nos acompanha. Eu entendo até as manifestações. Eu acredito que o Brasil avançou muito, o senhor disse no início, dessas mazelas que existem, da corrupção, mas o Brasil avançou muito, inclusive com a participação da população. As principais leis de combate à corrupção, elas surgiram da iniciativa popular. A Lei 98 de combate à corrupção eleitoral, inclusive a Arquidiocese de Montes Claros participou efetivamente, colhendo assinatura, inclusive nas portas das igrejas. Então, sim, é importante lembrar esses avanços, porque senão a gente acha que fica só no lado negativo da coisa, né? Hoje, por exemplo, quantos e quantos prefeitos, vereadores, pessoas públicas não estão sendo presas, né, ou perdendo os mandatos porque fizeram corrupção? Então, isso também é importante frisar. Há 10 anos atrás não se via falar em prefeito sendo cassado. Hoje já se fala em dezenas só nesse mandato. Então o desejo que eu tenho é que nós na Câmara possamos cumprir da melhor forma possível o nosso papel, que o prefeito exerça da melhor forma possível a governança da cidade, que ele possa ouvir todos os setores. Eu falei inclusive outro dia para o próprio Canal 20 numa entrevista, de que o prefeito ele pode ter as melhores ideias, mas sozinho não vai governar. Precisa dialogar com a sociedade para encontrar a melhor solução para os problemas. Né? Então eu agradeço a participação aqui no programa, parabenizo mais uma vez, Padre Jairo, pelo programa, né, pelo processo de evangelização, aí, esse desafio que o senhor está assumindo aí de evangelizar através da música não é fácil. A gente que trabalha anima as comunidades também, sabe o quão difícil é essa dedicação. Né, quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí para todos os telespectadores, mandar um beijão e um abraço para minha esposa, Josiele, que com certeza está acompanhando. Deus abençoe, viu, Josiele? E abençoe vocês, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero convidar você que está em casa para que você possa reclinar junto comigo agora a cabeça, para que juntos possamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa água, mas a bênção de Deus também sobre toda a governança em nosso país. O Brasil passa por tempos difíceis, momento de muita incompreensão, falta de diálogo, a vida muitas vezes deixada de lado, há muitas lutas,
vivemos um processo também em meio a toda essa dificuldade. Vivemos um processo de vários passos sendo dados, mas vamos pedir a Deus que nos ajude, tocando os nossos corações, tocando o coração das nossas autoridades, tocando o coração dos nossos, daqueles que nos governam, para que possam cada vez mais agir com justiça e lutar pela dignidade da vida. Que esse seja o princípio, né, moderador de todo o governo, de Brasília até o nosso município. Amém. Deus Pai de bondade, derrame vossas bênçãos sobre quem nos acompanha de casa. Derrame vossas bênçãos sobre Eduardo, sua família, todas as pessoas que estão empenhadas no exercício da política pública em nosso município, para que possa, de fato, esta cidade ir ao encontro das necessidades do povo, que a vida possa florescer em meio a nós. Derrame, Deus Pai de bondade, a vossa graça e a vossa bênção sobre todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Derrame vossa graça e vossa bênção pela intercessão da Mãe das Graças sobre a água que aqui está, que está em nossas casas, e nos conceda cada vez mais sabedoria e discernimento para, de forma participativa, sermos cristãos com os pés fixos na realidade de nossa sociedade, lutando todos juntos pela vida, pois este é vosso desejo, ó Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe, meu irmão. Muita luta na missão. Amém. A gente fica alegre com o seu trabalho, viu? Obrigado. Sei que o seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar.